Comentário da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós lemos nos versículos 1 a 10 do segundo capítulo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. 2 E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 3 Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 4 E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. 5 Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. 6 E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. 7 Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. 8 Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. 9 Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios, e eles a circuncisão. 10 Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Pelo relato que Paulo faz neste capítulo, parece que os primeiros cristãos judeus mantiveram uma consideração à lei cerimonial, conforme testemunho que se dá do próprio Ananias, a quem Paulo havia sido enviado no princípio quando se converteu, de quem se diz que era homem piedoso conforme a lei e que tinha bom testemunho dos judeus, Et 22.12. Mas os primeiros cristãos gentios viviam um cristianismo inteiramente independente da lei cerimonial de Moisés, conforme estavam sendo instruídos por Paulo, que um gentio não necessitava viver como um judeu para que fosse salvo, porque o povo da nova aliança era um povo formado tanto por judeus quanto por gentios, porque em Cristo a barreira que os separava havia caído. Antes, os gentios não tinham a Deus e eram estranhos às suas alianças, mas pela fé em Cristo estavam também sendo adotados como filhos de Deus e aproximados dele somente pela fé, porque as bases que regiam a nova aliança, conforme promessa do próprio Deus, seriam inteiramente diferentes das que regiam a antiga. Ger 31.31-34. Contudo, como entre os gentios havia também judeus, porque estes se encontravam espalhados pelo mundo desde o cativeiro babilônico, muitos destes que se convertiam ao cristianismo se mantinham fiéis às tradições do judaísmo, portanto se revoltavam contra Paulo alegando que ele pregava um evangelho sem lei. Porém, Paulo jamais pregou contra a importância da lei para outros propósitos, como por exemplo, nos levar ao conhecimento do pecado, e também da sua importância na nossa santificação, dentre outros usos que foram determinados para ela por Deus. Então, havia esta tensão entre a circuncisão e a incircuncisão nos primeiros anos do cristianismo. Não pela existência de duas doutrinas diferentes, mas pela dificuldade que os judeus tinham em reconhecer que em Cristo a lei cerimonial havia sido completamente revogada, quanto à obrigatoriedade de seu cumprimento, inclusive pelos judeus. No período do Antigo Testamento, todo gentio que quisesse fazer parte do povo de Deus, deveria ser circuncidado e se submeter a toda a lei de Israel, tanto civil, quanto moral e cerimonial, para que fosse aceito como um israelita. Mas, isto havia sido derrubado na nova aliança, ficando os gentios obrigados somente ao cumprimento da lei moral, que é eterna e aplicável a todos os homens, de todas as épocas e lugares. Contudo, em sua ignorância os judeus continuavam afirmando que os gentios deviam ser circuncidados e guardarem toda a lei de Moisés, sem o que não poderiam ser salvos, Et 15.1,5. Porém, Paulo reafirma a falsidade deste ensino, dizendo aos Gálatas que ele havia dado o exemplo de não ter permitido que Tito, seu cooperador no ministério, não fosse circuncidado quando havia descido com ele a Jerusalém, de maneira que a verdade do Evangelho que afirma que a justificação é independente das obras da lei fosse mantida entre os gentios. O perigo não se encontrava no fato de que um gentio poderia se circuncidar ou não, porque os cristãos judeus continuavam circuncidando seus filhos. O perigo não era a circuncisão, mas o fato de crer que alguém pode ser salvo e entrar no reino dos céus por meio da circuncisão do prepúcio. Este sim, era o grande perigo, afirmar um caminho de salvação diferente da graça mediante a fé, que sempre foi e será o caminho de salvação para qualquer pessoa, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. O problema era exatamente este. Por isso, Paulo se levantou com tanta veemência em defesa da verdade. Porque se a causa judaizante tivesse triunfado, muitas outras maneiras diferentes da verdade evangélica, para que os homens sejam salvos, estariam sendo pregadas pela própria igreja dos gentios.
Por isso Paulo cita, que retornará a Jerusalém 14 anos depois de ter estado ali por 15 dias com Pedro, G 1.18, ocasião em que se fazia acompanhar de Barnabé e Tito. Nós vemos que ele não havia ainda se separado de Barnabé, o que ocorreria não muito depois quando desse início à sua segunda viagem missionária, depois de ter retornado de Jerusalém a Antioquia da Síria. Ele desceu a Jerusalém para defender a doutrina da justificação pela fé. Ao se referir a Tito, que era um grego que havia se convertido ao cristianismo, e agora um pastor de pastores, porque seria ele que Paulo encarregaria de organizar a igreja em Creta no futuro, o apóstolo quis dar um recado muito claro aos Gálatas, que eles não deveriam se deixar persuadir com a ideia de que deviam se circuncidar para serem salvos, conforme lhes haviam ensinado os judaizantes, aqueles judeus aferrados à lei, mas sem discernimento nos assuntos relativos à salvação dos pecadores. Porque ele, Paulo, não havia se deixado persuadir pelos argumentos daqueles que haviam se levantado contra ele em Jerusalém, de modo que a causa da justificação pela graça, mediante a fé, havia triunfado, conforme reconhecimento dos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém, conforme se vê no parecer final que havia sido expedido pelo apóstolo Tiago. Naquela ocasião em que a igreja, os apóstolos e pastores se reuniram em Jerusalém, conforme narrativa de Atos 15. É muito importante que destaquemos que esta ida de Paulo a Jerusalém foi em razão de uma revelação direta que receberá de Deus para proceder tal defesa da graça, conforme se vê no verso 2, pois sem esta revelação ele não teria ido lá. Ele foi, portanto, em obediência à vontade do Senhor, para afirmar de uma vez para sempre o ensino relativo ao modo da nossa salvação. Paulo não condenou a circuncisão em si mesma. Nem por palavra nem por ação ele foi contra a circuncisão, mas protestou contra a circuncisão que é feita como sendo uma condição para a salvação. Ele citou o caso dos patriarcas de Israel. Eles não foram justificados através da circuncisão. Ela era apenas um sinal e selo da justiça. Eles viam a circuncisão como uma confissão da fé deles. Nós lemos nos versos 11 a 21. 11 é, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. 12 porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13 e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14 mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 15 nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. 16 sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 17 pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. 18 porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. 19 porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. 20 já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 21 não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Para dar um maior peso ao que já havia dito anteriormente, para fortalecer os Gálatas contra as insinuações dos falsos mestres judaizantes, Paulo passou a narrar o que ocorrerá na visita que Pedro e alguns cristãos da circuncisão haviam feito a ele em Antioquia. Antioquia era, na ocasião, uma das principais igrejas dos gentios. Paulo diz que resistiu a Pedro, fez-se a face diante de toda a congregação, porque era repreensível no que havia feito. Ele não agira como os falsos mestres judaizantes que estavam falando contra ele com os Gálatas pelas costas, sem terem a coragem de enfrentá-lo na face, porque suas consciências os condenavam e eles sabiam que não tinham argumentos verdadeiros para sustentar contra o apóstolo. Paulo está dizendo então, que não havia falado mal de Pedro pelas suas costas quanto ao que havia feito de errado contra a verdade do Evangelho, mas que lhe havia resistido franca e abertamente. Na antiga dispensação, do Velho Testamento, era vedado aos israelitas comerem na companhia de gentios, porque estes não eram circuncidados, e apenas Israel era considerado o povo de Deus naquele período. Mas, em Cristo caiu a barreira de separação, de maneira que não era mais vedado a qualquer judeu comer na companhia dos gentios. Portanto, qual foi o erro de Pedro?
Não foi o de estar comendo na companhia dos cristãos não circuncidados de Antioquia, porque eram gentios, mas o de ter dissimulado que estava comendo com eles quando chegou uma embaixada de cristãos de Jerusalém que eram aferrados à ideia da necessidade da circuncisão, mesmo dos cristãos gentios. Com isto, ele estava sinalizando, ainda que indiretamente, que assumia a importância da circuncisão para a salvação, e para alguém ser considerado como parte integrante do povo de Deus. Certamente, isto não correspondia à verdade do Evangelho, que afirma que uma pessoa é salva somente pela graça, mediante a fé. Paulo demonstrou então aos Gálatas que o que se encontrava na atitude de Pedro não era uma questão de só menos importância, mas o coração mesmo da verdade do Evangelho, que é a doutrina da justificação somente pela graça e mediante a fé. Havia um agravante na atitude de Pedro, porque depois da repreensão que havia recebido do Senhor, com a visão do grande lençol, quando lhe foi ordenado que se dirigisse à casa do centurião romano chamado Cornélio, tudo indica que Pedro havia sido curado do seu sentimento preconceituoso contra os gentios, de maneira que, tendo entendido que em Cristo haviam caído as obrigações da lei cerimonial, que ele próprio veio a chamar de jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Et 15 verso 10. Estas palavras e as de Paulo em relação a Pedro, Gal 2.14, de que este, apesar de ser um judeu vivia como um gentio, bem comprovam que ele havia deixado para trás os costumes do judaísmo, e quem via Pedro, via mais um gentio do que um judeu. Então Paulo se referiu à contradição que havia nele, de exigir pelo seu comportamento que os gentios vivessem como judeus, quando ele próprio já não vivia debaixo daqueles costumes que identificavam os judeus como tais. Assim, aquele erro foi uma tentação que lhe sobreveio na ocasião, na qual caiu, em face de se sentir pressionado psicologicamente por aqueles judeus que haviam chegado de Jerusalém. Não era insensato e errado voltar à lei e esperar ser justificado pelo mérito de boas obras ou qualquer sacrifício ou purificação cerimonial. E, se era errado que os judeus, que por natureza não eram considerados estranhos para Deus como os demais pecadores gentios, se voltarem para a lei buscando serem justificados dos seus pecados, quanto mais não seria errado requerer isto dos gentios? Para dar maior peso ao seu ensino, Paulo acrescentou no verso 17 que, pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. O que ele está dizendo é que a justificação nos salva, mas não é um passe livre para que possamos pecar, uma vez que se diz que não são exigidas as obras da lei para a justificação. Assim, os que querem afirmar a necessidade da lei para justificação e para santificação e bom testemunho de vida, alegando que é exigido afinal por Deus em sua palavra, erram não no que dizem em relação à santificação, mas no que dizem quanto à justificação, que realmente é somente por graça, mediante a fé. Mas, se eles querem e exigem, como de fato deve-se exigir testemunho de vida em boas obras, eles devem saber que Cristo não é ministro do pecado, senão de completa pureza e santidade de vida. Os que são justificados, o são exatamente para que se cumpra o propósito de santificação completa de suas vidas, o que, a propósito, não pode ser alcançado de fato, caso o homem não seja antes justificado e regenerado. Uma obra espiritual como esta é algo que pode ser realizado somente por Deus, pelo seu Espírito, e jamais pelo próprio poder do homem. As obras da lei que os judaizantes afirmavam como necessárias para a justificação não poderiam jamais atingir tal propósito por causa da fragilidade e pecaminosidade da natureza terrena. Se a justificação pudesse ser alcançada por obras da lei, Cristo não precisaria ter morrido pelos pecadores. Ele teria morrido em vão, já que o próprio homem poderia ser justificado pelo seu próprio e exclusivo esforço em guardar a lei de Deus. Somente a justificação verdadeira, que é pela graça, pode transformar o coração do pecador e inserir nele um novo princípio espiritual de vida, que o levará a detestar o pecado e desejar se consagrar inteiramente a Deus. A lei é boa, santa e justa, mas não justifica. Calvino disse que nós não podemos acrescentar com nenhuma das nossas boas obras de justiça, mesmo que sejamos cristãos, um só milímetro à justiça perfeita de Jesus Cristo, que recebemos somente pela graça e mediante a fé. Spurgeon acrescentou que, sendo cristãos, nós não teremos no céu uma justiça mais perfeita do que a que temos aqui na terra. A obra que Jesus realizou na cruz foi plenamente consumada, de maneira que não necessita que nada mais lhe seja acrescentado para nossa salvação. A justiça que recebemos dele na conversão é suficiente para nos dar o céu, porque ela é perfeita em todos os aspectos necessários para satisfazer as demandas da própria justiça de Deus em relação a nós. De maneira que a justiça que é implantada em nós pelo Espírito Santo, através da prática das nossas boas obras, não acrescenta nenhum mérito a nós de forma que possamos nos tornar mais merecedores do amor de Deus. Ele nos tem amado incondicionalmente por causa de Cristo. Ele nos tem recebido incondicionalmente e sempre nos receberá,
sempre, por causa dos méritos de Cristo e nunca pelos nossos próprios méritos. Nós poderemos agradá-lo ou desagradá-lo, respectivamente, pela prática ou não prática, das boas obras, mas não será pela aprovação ou pela reprovação que nós acrescentaremos ou perderemos um só côvado da justiça perfeita que recebemos de Cristo na nossa justificação. Nós o amamos, amamos a sua palavra, amamos a santificação, e é isto que é tido em conta em nosso favor, superando nossas limitações e fraquezas, porque o amor cobre multidão de pecados. Esta veste com a qual fomos vestidos está perfeita, e nada deve lhe ser acrescentado ou retirado. O nosso aperfeiçoamento espiritual não significa o aperfeiçoamento desta justiça que nos foi atribuída na conversão. Nós crescemos espiritualmente, nós desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor, mas nada disto nos tornará mais filhos de Deus do que já somos, pela simples fé em Cristo. Por isso, o Evangelho é retratado na experiência do filho pródigo da parábola narrada por Jesus Cristo. Ele foi recebido de braços abertos pelo Pai, porque era filho. Ele tinha justiça perfeita que livra de toda condenação, e foi isto que o habilitou a ser recebido daquela maneira, porque tinha a justiça perfeita de Cristo, foi adotado como filho de Deus. Aqueles que são seus filhos podem desfrutar inteiramente do seu amor. Esta é a grande e essencial diferença entre o Evangelho e a lei. Daí-se dizer que em Cristo, todos os cristãos se encontram aperfeiçoados, diante de Deus, quanto a esta justiça perfeita que receberam pela fé, ainda que possam não estar ainda aperfeiçoados em seu amadurecimento espiritual, que será realizado pelo processo da santificação do Espírito, mediante a palavra de Deus, conforme se afirma em textos como Colossenses 2 verso 10, Hebreus 7 versos 19 e 25, 10 verso 1 e 14, 12 verso 23.